Assim que você liga à internet, uma enxurrada de informações cai sobre você e, como se constata, 90% dessas informações são absolutamente descaradas mentiras. Se você quer aprender a entender o que aconteceu, ou se o que estão te mostrando é uma mentira completa, descarada, incontestável e, infelizmente, muito poderosa. Porta-aviões americano atingido, incêndio em Dubai, base americana destruída em Riad, discurso de Zelensky pedindo rendição. Em 28 de fevereiro de 2026, os Estados Unidos e Israel lançaram ataques contra o Irã, e o Irã respondeu com salvas de mísseis e enxames de drones. Começou o conflito armado que muitos temiam há anos, um confronto militar direto entre Teherã e Washington. Quando as primeiras explosões atingiram o Irã, para a população começou outra guerra. Invisível, relâmpago e talvez, em termos de consequências a longo prazo, não menos perigosa do que aquela que acontecia nos céus, a guerra de informação. Um ataque massivo de mísseis iranianos em Tel Aviv, outro vídeo que aparentemente destrói completamente uma base militar americana em Riad, enquanto outro mostra danos colossais a este prédio no Bahrein. Essas imagens dramáticas se espalharam rapidamente nas redes sociais, mas eram todas falsas. O que você acabou de ver não são imagens reais, é um plano de conteúdo de um estado hostil, embalado em um vídeo que parece, bem, mais convincente do que uma reportagem da CNN. Qualidade cinematográfica, iluminação dramática, detalhes precisos da arquitetura urbana. Em poucas horas após o início do ataque, as redes sociais já estavam repletas de centenas, exatamente centenas de vídeos falsos. O Burj Khalifa em Dubai em chamas, uma base americana destruída em Riad, o porta-aviões Abraham Lincoln afundado, um ataque de mísseis ao centro de Tel Aviv. Tudo isso foi feito com qualidade cinematográfica, e tudo isso é mentira, criado por redes neurais. Vamos analisar casos específicos, porque cada um deles é uma lição. Primeiro caso, Abraham Lincoln. A mídia estatal iraniana afirmou que o porta-aviões USS Abraham Lincoln foi atingido por mísseis iranianos e afundado no Golfo Pérsico. Bem, senhores, um porta-aviões nuclear, o carro-chefe da presença naval americana na região, bem, isso seria uma sensação colossal, ainda mais se tivesse sido afundado, não apenas atingido. O Comando Central dos Estados Unidos, o CENTCOM, sim, negou isso imediatamente e categoricamente. Aqui está o porta-aviões em serviço, sem perdas entre a tripulação. Mas a manchete já tinha se espalhado por milhões de telas. A retratação levou vários dias para alcançar a mentira. O segundo caso é sobre números, sobre perdas. O CGRI, que é o Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica, anunciou que nos primeiros 2 dias de combates, 650 militares americanos foram mortos ou feridos, 650 pessoas. Para comparação, o comando confirmou 6 pessoas. Ou seja, a diferença entre os números iranianos e a realidade é exatamente 100 vezes. Mas o número 650 foi divulgado, se espalhou por vários canais do Telegram e virou verdade para quem lê manchetes sem checar a fonte. Terceiro caso, F-35 sobre Teherã. Ou seja, apareceu um vídeo no qual supostamente os sistemas de defesa aérea iranianos derrubam um avião americano sobre Teherã. Qual? O mais importante, o invisível, o F-35, um triunfo absolutamente propagandístico. O Irã pequeno contra a grande América derruba seu melhor caça. Só que se você analisar, o vídeo mostrava exatamente o contrário. Como o F-35 destruía o Yak-130 iraniano. A edição virou a realidade literalmente de cabeça para baixo. E milhões de pessoas engoliram isso. Porque eles provavelmente queriam acreditar nisso. Porque os nossos são bons, os americanos são terríveis, e o pior de todos é o Trump. Que horror, que coisa horrível. Imagens de satélite editadas por IA e divulgadas pelo Tehran Times mostram falsamente a destruição de uma base de radar dos Estados Unidos no Catar, mas uma análise revelou que era um prédio falso. Mas a maioria dos consumidores não sabe a diferença.
Pesquisadores descobriram que as análises de IA do Google e o Google Lens às vezes forneciam resumos imprecisos, considerando imagens geradas por IA como reais, enquanto o Conselho de Supervisão da Meta criticou seus mecanismos de detecção de deepfakes como inadequados. Camada 4. Imagens de satélite, então Tehran Times. Uma publicação estatal iraniana divulgou o que chamou de imagens de satélite de uma base de radar americana destruída no Catar, formato antes e depois. Dizem que isso é um detalhamento convincente, dá para ver os prédios, os equipamentos, as crateras das explosões. Tudo isso impressiona muito, profissional, quase perfeito, quase. Porque é um fato. Os verificadores notaram um detalhe que milhões deixaram passar. Na foto do antes e na foto do depois, os carros no estacionamento estão exatamente nas mesmas posições, pixel por pixel, antes das explosões e depois. Porque o depois era a mesma imagem dos bancos de dados abertos do Google Earth, datada de fevereiro de 2025, na qual a inteligência artificial adicionou fumaça, crateras e destruição. A IA reproduziu as explosões brilhantemente, mas não recebeu a tarefa de mover os carros. Isso não é apenas um erro, é uma regra de ouro da verificação. Prestem atenção aos detalhes que não mudam. Bom, a natureza não faz copiar e colar. As pessoas fazem. Agora sobre a escala, porque não são casos isolados, é um sistema. Pesquisadores da Associação de Internet de Israel, junto com organizações parceiras de 23 países, analisaram 592 unidades de conteúdo relacionadas ao conflito. As conclusões foram muito simples e reveladoras, ou seja, 84% de todo o conteúdo falso são vídeos. Ou seja, 13% são imagens e apenas 3% são textos. A guerra do conteúdo falso tornou-se, antes de tudo, uma guerra de vídeos. Isso não é por acaso. O vídeo gera resposta emocional mais forte que outros formatos. É mais difícil verificar vídeos sem ferramentas especiais. Os algoritmos promovem vídeos com muito mais facilidade porque eles prendem a atenção. Agora, o número-chave. 72% de todo o conteúdo falso neste conflito promovia a narrativa iraniana. Entre o conteúdo criado totalmente por redes neurais, 90%, o Irã não apenas participou da guerra de informação, ele a dominou e a usou para atacar, produzir, distribuir e coordenar. Isso não é uma propaganda espontânea, é um programa estatal previamente treinado, preparado e planejado. O New York Times, em 2 semanas de conflito, identificou mais de 110 imagens e vídeos únicos, ou seja, criados por IA. 110 unidades em 2 semanas é, simplesmente uma escala industrial de produção de mentiras. Isso não foi um ataque ao Irã ou a Israel. Isso foi vendido online como se fosse um ataque a uma instalação nuclear israelense. Mas não foi assim. Foi uma explosão em 2017 em um depósito de munições ucraniano. Eu entendi, certo? Sim, quero dizer, nós pegamos os quadros principais, fazemos capturas de tela desses vídeos e depois fazemos uma busca reversa de imagens. Frequentemente esses vídeos já circulam há anos na internet, mas as pessoas têm agora um incentivo para tentar preencher essa lacuna, não é? Ainda não há nenhum material de vídeo verificado. Eles sabem que se a publicação deles realmente se tornar popular e viral, eles podem atrair muita atenção para si mesmos. Eles claramente não se importam em compartilhar isso. Ok, esse próximo exemplo simplesmente me impressiona. Essas são imagens de um videogame. Isso mostra como as imagens dos videogames hoje parecem reais, circulando online como se fossem da guerra no Irã. Vejam só. Foi compartilhado. Nós vimos isso também durante a guerra na Ucrânia. Alegaram que um avião iraniano atacava um navio americano, mas isso não é verdade. Essas eram imagens de videogame. E o Twitter respondeu que eram simuladas, afirmando que o vídeo mostrava imagens simuladas de um jogo. Ele foi postado online retratando um couraçado. Isso não é real. Mas nem tudo isso era IA. Parte disso era muito mais simples e muito mais cínica. Imagens de videogames. De quais? De Arma 3 Call of Duty, de CS World.
Crianças e adolescentes que conhecemos bem jogam esses jogos. Gravações que os gamers fazem em casa, em frente aos seus monitores, jogando simuladores de guerra. Essas gravações apareciam repetidamente nas redes sociais com legendas: combate real, escolha. Ataque a uma base americana no Catar ou então defesa aérea iraniana em ação. Este é um trecho de um jogo gravado por um adolescente sentado no Paquistão, nos Estados Unidos ou em qualquer outro lugar. Contadores de visualizações, milhões. Os garotos estão felizes, eu acho. Reposts desde usuários comuns até contas que se posicionam como mídia alternativa. O algoritmo não pergunta se isso é um jogo ou uma guerra. Ele pergunta: quanto tempo a pessoa assiste a esse vídeo? Assiste, vamos promover ainda mais. Que está sendo usado no conflito de hoje, supostamente mostrando um ataque a Tel Aviv, embora na verdade seja um ataque ocorrido em 2015 na China contra um depósito químico. Veja só. Oi, нет. Com placa semelhante. Não, meu querido, Não, Didio. Marsha, quero dizer que ao ver um vídeo desses na internet e tendo família em Tel Aviv, você entra em pânico. São imagens reais, apenas usadas de forma errada. Foi um ataque ou explosão na China, mas já tinha circulado antes, como você mesma disse. E tem mais uma categoria de fake news que merece uma conversa à parte. É a história reciclada. O arquivo de tragédias passadas serve como matéria-prima para as mentiras de hoje. Vídeo da explosão em um depósito químico chinês em Tianjin. Provavelmente em Tianjin, em 2015, uma catástrofe terrível, centenas de mortos, bolas de fogo alaranjadas, uma enorme coluna de fumaça. Mas é um vídeo muito impressionante. Esse vídeo foi divulgado como se fosse um ataque israelense a instalações portuárias de Teherã. E depois, esse mesmo vídeo foi divulgado como se fosse um ataque a Tel Aviv. Em diferentes versões, com legendas diferentes, circulando pela segunda e terceira vez. O vídeo da explosão no depósito de artilharia ucraniano em Balakleia, isso foi em 2017, foi divulgado como se fosse a destruição de uma instalação nuclear israelense por mísseis iranianos. 10 anos depois. A mesma gravação, uma nova história, uma nova mentira. O arquivo é uma arma. Cada catástrofe antiga pode potencialmente ser remontada e inserida em qualquer novo conflito. É por isso que a primeira pergunta ao ver um vídeo chocante não deve ser como isso é possível, mas sim quando e onde isso foi realmente gravado. Agora vamos falar sobre a principal ferramenta desta guerra, sobre a inteligência artificial. Quero falar sobre a guerra de informação, a guerra de propaganda que está acontecendo no Irã entre várias partes, tentando entender em que acreditar, o que ver, as informações recebidas, os deepfakes de IA e aquelas imagens manipuladas que circulam em massa online. Vamos convidar Mahsa Ali-Mardani, que é vice-diretora do Programa de Ameaças Tecnológicas na Witness. A Witness é uma ONG de direitos humanos especializada em tecnologias digitais, manipulações, IA, deepfakes e desinformação. Bem-vinda ao programa, Mahsa. Estou feliz em conversar com você hoje. Vamos começar explicando como a Witness atua e o trabalho feito no Irã. Sim, a Witness é uma organização global e há cerca de 7 ou 8 anos percebemos que, como uma organização especializada em vídeo para documentar direitos humanos, para coletar evidências, notamos que o avanço da inteligência artificial e tecnologias emergentes impactaria fortemente a autenticidade dos materiais audiovisuais. E, claro, a Witness está trabalhando nessa questão, abordando muitos aspectos diferentes. Nós temos esse grupo de resposta rápida para deepfakes, que é um serviço para checadores de fatos, sociedade civil e vários jornalistas, para que eles possam relatar diferentes casos, onde temos uma espécie de coalizão de especialistas em forense de IA, com experiências variadas, desde reconhecimento facial até análise de ambientes naturais e assim por diante. Google Veo3, sistema de geração de vídeo baseado em redes neurais. Foi lançada algumas semanas antes da guerra de 12 dias entre Israel e Irã, em junho de 2025.
Foi exatamente esse sistema e seus análogos que tornaram a criação de vídeos fotorrealistas acessível literalmente para qualquer pessoa interessada. Sem estúdio, diretor, atores ou conhecimentos especiais. Só é preciso um smartphone, uma conta e alguns minutos. Por isso, junho de 2025 se tornou um ponto de virada na guerra da informação sobre a qual estamos conversando. Foi exatamente nessa época que o termo AISLAB, que significa literalmente tanto lixo quanto porcaria, mas talvez porcaria seja melhor, entrou em uso popular. As pessoas começaram a entender que uma imagem convincente e uma imagem verdadeira não são a mesma coisa. Mas a compreensão só veio depois que o golpe e o dano já haviam sido causados. O vídeo do Burj Khalifa em chamas foi totalmente gerado por uma rede neural e acumulou dezenas de milhões de visualizações só em uma plataforma. De acordo com a BBC Verify, o alcance combinado de vídeos falsos e vídeos gerados por IA relacionados ao conflito ultrapassou, prepare-se, 100 milhões de visualizações. E isso aconteceu nos primeiros 12 dias, ou seja, cerca de 8 milhões de visualizações por dia. Um capítulo à parte é o papel das plataformas. Aqui é preciso ser honesto. As plataformas fracassaram. Grok, o assistente de IA da plataforma X, confirmou várias vezes vídeos falsos como se fossem reais. Quando os usuários perguntavam se aquilo era real ou não, as pessoas testavam de propósito, mostravam um fake conhecido e perguntavam ao Grok: "Isso é verdadeiro?" E o Grok respondia: "Sim." Sim, por algum motivo, IA contra IA ainda não funciona. Vamos ver se isso vai funcionar depois ou não. No final, X anunciou a suspensão temporária da monetização para autores que publicavam conteúdo gerado por IA sobre a guerra sem a devida marcação. Decisão correta. Foi tardio e os conteúdos falsos já tinham se espalhado em enormes quantidades. Global Network says it. A Rede Global afirma que já publicou mais de 500 desmentidos de informações falsas em diferentes idiomas desde o início do atual conflito na Ásia Ocidental. Um ritmo nunca visto antes em crises semelhantes. E eles dizem que de 1/4 a 1/5 dessas informações falsas foram geradas com inteligência artificial. O mesmo ocorreu nas guerras russo-ucraniana, israelense-gazense e em outros conflitos que geraram ondas de conteúdo por IA. Acho que, atualmente, todos nós devemos começar a tratar fotos, vídeos e áudios da mesma forma que tratamos boatos. Bem, as redes sociais agora estão cheias do que os pesquisadores chamam de lixo de IA, onde imagens falsas competem com as reais e muitas vezes as abafam. O problema não é só acreditar em desinformação, mas perder a confiança nas notícias reais. E agora, um dos exemplos mais impressionantes que eu quero que vocês se lembrem: Casa Branca. O Serviço Oficial de Imprensa do presidente dos Estados Unidos divulgou um vídeo no qual imagens reais dos ataques iranianos foram misturadas com trechos do Call of Duty. Bandeiras vitoriosas solenes, explosões, o poder americano. O problema é que parte das explosões vem de um videogame. Donald Trump avisou publicamente à comunidade mundial de que o Irã está usando inteligência artificial como arma de desinformação. Ao mesmo tempo, o serviço de imprensa do presidente publica conteúdo manipulado por IA. Esse é o diagnóstico do nosso tempo, senhores. Quando a guerra de informação é travada de forma tão rápida que nem mesmo as instituições governamentais mais poderosas conseguem verificar o que está sendo publicado. Quando o triunfalismo vale mais que a precisão e a velocidade supera a verdade, preciso falar da agência e da desinformação. A metáfora jornalística é uma descrição de um mecanismo real. A Rússia e a China reforçaram sistematicamente as fake news iranianas por meio de contas de mídia estatais nas redes sociais. As contas estatais russas usaram deepfakes iranianos para promover a narrativa de que os mísseis iranianos... O que fazer? Bases militares ucranianas em Dubai, mais uma vez que os iranianos destruíram bases militares ucranianas em Dubai, 2 fake news. Em uma frase, fonte iraniana, distribuição russa, audiência em países da África, América Latina, Ásia Central, que confia mais em narrativas alternativas do que na mídia ocidental. O Irã produz, a Rússia transmite, a China amplia através do Weibo, Douyin, isso se chama esteira de produção. Existem 2 tipos de informações falsas: a misinformação e a desinformação intencional, e a inteligência artificial facilita muito a sua disseminação.
Ferramentas para criar vídeos melhoraram muito este ano, até mais que há 6 meses, e muitas são gratuitas. Veja exemplos só desta semana: ataque aéreo a Tel Aviv, ataque à Marinha dos Estados Unidos no Bahrein, incêndio em base militar dos Estados Unidos no Iraque e destroços do bunker de Ayatollah Ali Khamenei após bombardeio. Tudo isso é falso. Se observar bem, verá que muitos detalhes estão incorretos e sensacionalistas demais para serem reais. É difícil explicar, mas cada vídeo captura um momento que, se você pensar bem, o espectador dificilmente poderia realmente ver ou gravar. E ainda há desinformação, erros ou informações falsas não intencionais que são mais fáceis de passar despercebidas. Aqui está um ataque a um navio de guerra iraniano, imagens de vigilância do momento do ataque dos Estados Unidos e de Israel a Teherã, um ataque aéreo ao consulado dos Estados Unidos em Riad ou o desdobramento de defesa antimísseis em pontes no Irã. São vídeos reais, mas antigos e não relacionados a esses eventos. Equipes da Al Jazeera, Reuters e outras mídias acharam esses vídeos em web arquivos e notícias antigas. Mas, ao compartilhar com amigos, talvez você nem percebesse isso. Agora existe tecnologia para identificar falsificações. O Google e o TinEye fazem busca reversa de imagens, o que significa que você pode verificar se uma foto ou vídeo já foi publicado antes. O Image Whisperer detecta manipulações em imagens. Ataque aéreo em Teherã. É importante diferenciar dois conceitos que muitas vezes são confundidos. Desinformação é uma mentira que é espalhada intencionalmente, sabendo que é mentira, enquanto a misinformação é uma mentira que é espalhada acreditando sinceramente que é verdade. No contexto da atual guerra de informação, as estruturas estatais iranianas produzem desinformação. Elas sabem que estão mentindo, enquanto milhões de usuários comuns ao redor do mundo espalham misinformação. Eles fazem isso sinceramente e com boas intenções. Porque o vídeo parece convincente, porque ele coincidiu com aquilo em que eles queriam acreditar naquele momento. É por isso que a tarefa não é apenas desmascarar os manipuladores do governo, mas também dar às pessoas comuns as ferramentas para não se tornarem participantes involuntários das campanhas deles. Esse foi o primeira frente da Guerra de Informação, Oriente Médio, 2005, mas esse roteiro já vinha sendo testado há alguns anos. Mais perto de nós, na Europa, em um país que muitos do nosso público conhecem pessoalmente ou por meio de pessoas próximas, a Ucrânia. E lá as ferramentas não foram apenas usadas, elas foram desenvolvidas, testadas e aprimoradas. Imagine que você pega o telefone de manhã e a primeira coisa que vê é o Burj Khalifa em Dubai pegando fogo, um arranha-céu conhecido no mundo todo em chamas, um porta-aviões americano afundado em chamas no Golfo Pérsico, depois uma imagem de satélite. A base de radar americana no Catar foi reduzida a um monte de destroços, tudo filmado claramente, do alto, com fumaça, com fogo, com caos. O contador de visualizações chega a dezenas de milhões. Os comentários fervem, as pessoas escrevem. É o começo da Terceira Guerra Mundial. Os compartilhamentos se espalham ainda mais. Um pequeno problema. Bem, quase nem é um problema. Mas o problema é este. Nunca houve nada disso. Nem porta-aviões, nem Dubai, nem base de radar. O Burj Khalifa está de pé. O porta-aviões está navegando, a base está funcionando. Era apenas uma inteligência artificial, um algoritmo, uma ferramenta que hoje custa menos do que um jantar em um restaurante e que reescreve a realidade mais rápido do que conseguimos verificá-la. Bem-vindo à nova realidade, bem-vindo a um novo tipo de guerra, não uma guerra de mísseis contra mísseis, mas uma guerra de pixels contra a verdade. Aliás, bonito, né? Guerra de pixels contra a verdade, guerra de algoritmos contra a mente humana. Hoje vamos analisar 3 palcos dessa guerra. O Oriente Médio, onde em fevereiro-março de 2026 ocorreu o conflito entre Estados Unidos, Israel e Irã, e o campo informacional, que colapsou mais rápido do que o físico. Ucrânia, onde a Rússia aperfeiçoou por anos suas ferramentas de desinformação, que agora o mundo inteiro vê em ação. E por fim, a ação prática. Como não se tornar um alvo? Como reconhecer uma fake news? Como continuar sendo um cidadão e não uma munição na guerra de informação dos outros? 3 partes, uma conclusão. Vamos lá. Se a história com o Irã é um relato sobre a produção industrial de fake news em tempo real, então a história da Rússia e da Ucrânia é uma história de laboratório. Um local onde tecnologias de desinformação foram testadas, aprimoradas e ampliadas por anos, antes de o mundo inteiro vê-las em plena ação.
Vamos voltar ao dia 16 de março de 2022. A guerra já dura 3 semanas. Zelensky está se escondendo, segundo a versão russa, ou governando o país a partir de Kiev, segundo a versão ucraniana. O moral dos ucranianos é a variável-chave nesta guerra, e é justamente ela que foi decidido atacar. Enquanto isso, o Kremlin começa a usar uma nova arma em sua guerra contra a Ucrânia. Deepfake. Vídeo. Neste vídeo, supostamente aparece o heróico presidente da Ucrânia, Zelensky, supostamente pedindo aos seus soldados que se rendam e depõem as armas. Mas ninguém caiu nessa falsificação tão óbvia. Aqui está esse vídeo ao lado do verdadeiro Zelensky, que é elogiado em todo o mundo por sua liderança corajosa e por se recusar a deixar Kiev. Sam Gregory, especialista em deepfakes. Continuação a seguir. O corpo desse homem não se parece com o de Zelensky, o pescoço dele também não se parece com o de Zelensky, a voz não soa como a de Zelensky e o rosto dele simplesmente parece meio estranho, mas esses deepfakes podem enganar as pessoas. O presidente Zelensky respondeu rapidamente ao vídeo com o deepfake, declarando ao seu povo que não haverá rendição. Hackers pró-Rússia invadiram o site de notícias ucraniano Ucrânia 24 e publicaram um vídeo deepfake de Zelensky, no qual o presidente supostamente pede aos soldados ucranianos que depõem as armas, se rendam e parem de resistir. Ao mesmo tempo, essa mensagem foi inserida na faixa de notícias do canal de televisão, como se fosse uma notícia urgente ao vivo. O Facebook e o YouTube removeram o vídeo em poucas horas. Zelensky gravou uma resposta diretamente de Kiev. Do escritório. Vivo, real, sem roteiro. Eu não fui a lugar nenhum e não vou embora. Mas agora repare na qualidade do deepfake original. E pelos padrões de hoje é um trabalho grosseiro. No vídeo, Zelensky olha fixamente para um ponto. Não há movimento natural dos olhos. As mãos não se movem. A voz soa como um sintetizador que não teve dados de treinamento suficientes. O pescoço liga-se ao tronco de modo antinatural mesmo assim. De acordo com canais pró-Kremlin no Telegram, que depois se gabaram dos resultados, parte dos militares ucranianos vacilou, e algumas pessoas se renderam sob a influência desse vídeo. Pessoas que viram um deepfake ruim, mas acreditaram nele porque estavam cansadas, porque tinham medo, porque queriam que tudo aquilo acabasse, algumas acreditaram nisso por causa de um vídeo ruim. Imagine o que vai acontecer quando o deepfake se tornar indistinguível de um vídeo real. Já chegamos a esse ponto hoje, mas por outro lado surgiu outro deepfake no Reddit. Putin anuncia ao mundo que agora a paz está começando. Os ucranianos fizeram isso como uma medida de resposta. Um espelho demonstrativo de como é fácil criar esse tipo de conteúdo. Ironia, provocação, contra-ataque. Removido das plataformas de redes sociais. O vídeo deepfake com a imagem do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, foi removido de várias plataformas de redes sociais. Neste vídeo, editado de 68 segundos, o presidente Volodymyr Zelensky pede aos ucranianos que se rendam. É possível ouvi-lo dizendo que seu mandato como presidente não foi nada fácil. Neste vídeo também é mostrado Volodymyr Zelensky dizendo, e eu cito: "Agora estou tomando outra decisão difícil para me despedir de vocês. Aconselho que voltem para suas famílias. Vocês não devem morrer nesta guerra." Reforçamos aos espectadores. Este vídeo é um deepfake do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. O vídeo fortemente editado mostra Zelensky tenso, olhando fixamente direto para a câmera. Esse vídeo falso foi postado originalmente em um site ucraniano por hackers desconhecidos. Esse é um ponto importante. A guerra de informação não há lados limpos quando se trata das ferramentas usadas. Todos criaram conteúdos falsos em diferentes escalas, com diferentes objetivos e com diferentes níveis de apoio estatal. A Rússia age sistematicamente como estratégia estatal, já a Ucrânia faz isso de forma mais situacional. Quanto às respostas, há diferença nos recursos e na coordenação. Uma enorme diferença nos princípios e também no uso das ferramentas. Mas a ferramenta é a mesma. Isso mesmo. Novembro de 2023, um novo nível de complexidade, um novo nível de ameaça. Aparecem 3 vídeos, supostamente com o general Zaluzhny, então comandante-chefe das Forças Armadas da Ucrânia. Em cada um deles, ele acusa Zelensky pela morte de seu ajudante. 3 vídeos, uma narrativa destrutiva. O comandante do exército acusa publicamente o presidente de assassinato, uma divisão entre a liderança militar e política no auge da guerra. A qualidade dos deepfakes já é significativamente maior do que em março. 22 vítimas. Ainda parece artificial se você olhar com atenção, mas para uma olhada rápida no celular, no transporte, é perigosamente convincente.
O objetivo não é vencer no campo de batalha, o objetivo é destruir a unidade, semear dúvidas, fazer os ucranianos se perguntarem, e se for verdade, e se realmente houver desunião, fazer os aliados no Ocidente pensarem. Talvez apoiar um governo assim não seja a melhor ideia, eles são assassinos. Agora a operação é em uma escala maior. A empresa, que recebeu o nome de Doppelganger, do alemão duplo, da Rússia, criou clones dos principais meios de comunicação ocidentais: The Guardian, Bild, Emassias Ukraine, Spiegel, Le Monde. Cópias exatas, mesmo design, mesmas fontes, endereços de URL parecidos, mas ligeiramente alterados. Bem, pareciam os originais. Nesses sites eram publicadas matérias geradas por inteligência artificial, pró-Rússia, escritas em uma linguagem jornalística convincente, e redes de bots as espalhavam por todas as principais plataformas. A pessoa via um artigo com o logotipo da The Guardian, conferia, mas não verificava a marca, e lia, compartilhava, e o artigo se espalhava ainda mais. Isso não é propaganda no sentido soviético. A propaganda soviética funcionava assim. O Estado fala, os cidadãos escutam. O Doppelganger funciona de outro jeito. Os próprios cidadãos trabalham, espalham o conteúdo achando que ele é confiável. O ataque não é contra um leitor específico. O ataque é contra a própria arquitetura de confiança no mídia. What's more is that the UK has launched. Então, o Reino Unido lançou a iniciativa Ligue para a Rússia. No âmbito dessa iniciativa, os moradores de língua russa do Reino Unido são incentivados a ligar para cidadãos comuns da Rússia para combater a propaganda do Kremlin. É interessante notar que, para a própria Rússia, a guerra de informação é uma contrapropaganda ao Ocidente, mas no cenário internacional, ela lançou suas próprias armas midiáticas, incluindo canais de notícias como o RT, para competir com as mídias locais e financiar ONGs pró-Rússia. Analistas da Verdict e da StopFake, duas das principais organizações de monitoramento de desinformação na região, identificaram 5 principais narrativas russas, 2025. Elas são importantes não porque sejam incomuns, mas porque são sistemáticas. Elas foram repetidas várias e várias vezes no Telegram, no YouTube, no Facebook, por meio de sites copiados por bots, usando o método de saturação. Narrativa 1. Zelensky é o único obstáculo para a paz. Se Zelensky sair, a guerra acaba. Uma solução simples, convincente para quem está cansado, mas falsa em sua essência. Narrativa 2. A Rússia foi forçada a atacar para deter a expansão da OTAN, defesa preventiva, vítima das circunstâncias. Narrativa 3. A Rússia quer uma paz duradoura, é o Ocidente que força a Ucrânia a continuar lutando, Os ucranianos são reféns, eles são participantes da guerra. Em quarto lugar, a Rússia está ajudando a Ucrânia a retornar ao status de neutralidade. Benfeitor, eles são os agressores. E a frente está desmoronando, é hora do Ocidente parar, continuar apoiando a Ucrânia, é inútil, dinheiro jogado fora. Preste atenção à estrutura dessas narrativas, cada uma delas não é apenas uma mentira. Cada uma trabalha para um objetivo psicológico específico, para o cansaço, para o desejo de paz de alguns, para o cinismo financeiro de outros. Dúvidas sobre os líderes não são propaganda, é engenharia psicológica, sutil, planejada, de muitos anos. E ela funcionou na Europa, onde parte dos eleitores passou a exigir que seus governos parassem de apoiar a Ucrânia. Funcionou nos Estados Unidos. Parte dos congressistas bloqueou os pacotes de ajuda não porque fossem agentes do Kremlin, mas porque as narrativas que foram repetidas por tempo suficiente começam a ser percebidas como senso comum. Agora, dezembro de 25. Putin declarou publicamente que as tropas russas controlam completamente Kupiansk, uma cidade estrategicamente importante na região de Kharkiv. Zelensky não teria simplesmente feito um desmentido, ele não teria organizado coletivas de imprensa, ele simplesmente foi para Kupiansk pessoalmente e gravou um vídeo diretamente na rua, entre os militares ucranianos. Um presidente vivo, soldados vivos, uma cidade viva, essa é a melhor resposta para um deepfake. Essa é a realidade desconfortável, crua, sem edição. Isso é uma lição para todos nós. A realidade é sempre um pouco menos cinematográfica do que um deepfake. Ela é um pouco menos convincente, prende um pouco menos desde os primeiros segundos, mas ela é real. E no final das contas ela é mais importante. Fevereiro-março 26. Guerra dos Estados Unidos, Israel, Irã, produção industrial de falsificações, linhas de montagem totalmente automatizadas, programas estatais, coordenação entre vários países. Well, as the West Asia war shows no signs
A guerra no Oriente Médio segue sem sinais de desaceleração. Outra batalha está acontecendo na internet. Desta vez não são mísseis nem drones, mas sim desinformação. E pela primeira vez, os checadores de fatos dizem que a escala da desinformação nesta guerra é sem precedentes. Não acredite em tudo que vê na internet, pois há dúvidas crescentes sobre o que é real ou artificial. E lembre-se do vídeo com Benjamin Netanyahu, где в ролике primeiro-ministro descobriu-se que Netanyahu tinha 6 dedos. Logo após a informação surgir, as redes sociais foram inundadas de perguntas. Netanyahu é real ou inteligência artificial? Isso levantou dúvidas sobre a autenticidade dos vídeos seguintes de Netanyahu, incluindo sua aparência e o fato de o café em sua xícara não diminuir após um gole. Os vídeos foram divulgados pelo gabinete do primeiro-ministro de Israel para dissipar os rumores de que ele havia se tornado alvo do Irã. Mesmo que especialistas dissessem ser só um jogo de luz criando aparência de dedo extra, isso não importa. Para a comunidade online, o dano já estava feito e muitos disseram que o vídeo era falso. Bem, a rede global da agência de notícias AFP afirma que produziu mais de 500 desmentidos de informações falsas em vários idiomas desde o início do atual conflito na Ásia Ocidental. Esse ritmo é inédito para crises desse tipo. De 1/4 a 1/5 dos casos envolveram uso de inteligência artificial. Praticamente. Como reconhecer e quais são os sinais específicos em vídeos que você mesmo pode procurar? Os primeiros são os mais conhecidos. São os dedos. Por algum motivo, as redes neurais têm dificuldade com mãos humanas, especialmente com os dedos. 6 dedos, dedos fundidos, dedos atravessando objetos. Natania com 6 dedos na mão virou um tipo de meme justamente porque isso é um erro clássico e reconhecível. As pessoas e os vídeos se movem de forma estranha, meio artificial, dá uma leve sensação de boneco. As transições entre os gestos são suaves demais, ou, ao contrário, bruscas. Pescoço e ombros parecem viver uma vida própria. Se algo no movimento está um pouco estranho, isso é um sinal de alerta. O terceiro são as explosões. Por mais estranho que pareça, numa guerra real, uma explosão é puro caos. Fumaça irregular, poeira, trajetórias aleatórias de estilhaços. Nos vídeos de Hollywood, bolas de fogo simétricas, belas nuvens em forma de cogumelo, tudo muito certinho, muito estético. Se a explosão parece bonita, isso é um mau sinal. Quarto, objetos estáticos. O que falamos sobre carros em imagens de satélite também se aplica aos vídeos. O fundo é estável demais, os objetos ao fundo não reagem à onda de choque da explosão, as folhas não se mexem, mesmo com uma explosão próxima, e elas certamente deveriam se mexer. E o quinto é o som, a trilha sonora, que muitas vezes no vídeo segue seu próprio caminho. O eco aparece onde não deveria, e a ausência de ruído de fundo urbano está presente onde ele deveria existir. Explosões sem onda de choque, os sons e a imagem ficam um pouco fora de sincronia no tempo. You probably don't believe me, nor should you. Provavelmente vocês não acreditam em mim e nem deveriam. Mas a tecnologia moderna ampliou significativamente as possibilidades dos propagandistas e dos governantes de fabricar com facilidade imagens de satélite incrivelmente convincentes. Um novo tipo de guerra de informação. Outro exemplo são as imagens de satélite editadas usadas pelo jornal Tehran Times, que falsamente retratam a destruição de uma base de radar americana no Catar. Embora, ao olhar mais de perto, não seja um prédio de verdade. A maioria dos consumidores não percebe essa diferença. Pesquisadores observaram que recursos e resenhas do Google e do Google Lens às vezes traziam resumos errados por interpretarem imagens artificiais como autênticas. Enquanto o Conselho de Supervisão da Meta foi submetido, свои механизмы обнаружения дипфейков, назвав их совершенно. Hamasa Kemto, diretor executivo da CBS, Andy McMegan, declarou publicamente que a redação recebeu mais de 1000 gravações de vídeo, supostamente relacionadas à guerra entre Israel e Hamas. Após a verificação completa, 10% se mostraram autênticos, 10% de 1000, ou seja, 90% foram feitos por pessoas mal intencionadas. Gravações de arquivo editadas, vídeos de outros conflitos, aleatórios, manipulados, mas o resultado é o mesmo. 900 de 1000 vídeos são conteúdos desorientadores, e isso chegou a profissionais que têm ferramentas de verificação, tempo e recursos.
E você imagina o que uma pessoa comum recebe nas notificações do celular e quantas chances ela tem de verificar isso? Parece para ele que isso se assemelha à realidade, parece que isso coincide com suas ideias, pensamentos, desejos e sentimentos, então ele acredita nisso. O eixo da desinformação não é uma metáfora, é a descrição de um mecanismo específico. O Irã cria o contexto, a Rússia transmite, a China amplia. Não é uma coincidência aleatória de interesses. Essa é uma estratégia coordenada, direcionada contra as democracias ocidentais e seus parceiros, contra a capacidade das pessoas de entenderem o que está acontecendo no mundo. E essa estratégia funciona. Quanto menos a percebemos, mais eficaz ela é. Estamos certos de que não seremos enganados por isso, porque é falso e raramente funciona através de persuasão grosseira. Elas funcionam através do acúmulo de cansaço, da diminuição da confiança em tudo, da sensação de que ninguém fala a verdade, então a verdade simplesmente não existe. Na verdade, não é convencer você de algo específico, mas fazer você acreditar que a verdade é inalcançável, que a verdade não existe. Врут все. Esse é o objetivo deles. O campo da informação agora é um campo de batalha tão importante quanto o físico, talvez até mais importante, porque as perdas físicas podem ser contabilizadas, mas as perdas informacionais não. 3 guerras, 3 teatros de guerra, mentiras informacionais. Uma conclusão. Vivemos numa época em que a mentira não são apenas palavras. Na tela, este é um vídeo em resolução 4K criado em poucos minutos. Estas são imagens de satélite que não existem. Esta é uma voz dizendo palavras que ela nunca disse. Esta é uma explosão que não aconteceu. Esta é uma guerra que não existe. A tecnologia ficará cada vez melhor, mais rápida, barata e acessível. Em um ano, o Google View 3 parecerá tão primitivo quanto outras ferramentas antigas nos parecem hoje. O deepfake de Zelensky de 2022 não é motivo para desespero, é motivo para estarmos preparados. 3 princípios. Lembre-se deles e passe para quem está ao seu lado. Primeiro, emoção é um sinal de alerta imediato, não um sinal verde. Se o conteúdo provoca em você raiva ou medo imediatos, ou uma sensação instantânea de triunfo, é exatamente isso que os criadores querem. A emoção bloqueia o pensamento crítico. Pare, respire fundo, verifique e só depois reaja. Se você conferiu uma segunda fonte, isso é mais importante do que o título. Não importa o que está escrito, mas sim quem escreveu e onde foi publicado. E também verifique depois, isso é realmente do Guardian ou é falso? De onde veio esse vídeo, quem gravou, quando? São 2 ou 3 minutos de trabalho que podem evitar que você vire parte da máquina de propaganda de alguém. O terceiro ponto é o silêncio, que também é uma escolha. E às vezes, o silêncio é ainda mais correto, o que acontece com muita frequência. Se você não tem certeza, não compartilhe. Em uma guerra de informação, cada repostagem é uma munição. É vantajoso para alguém de quem você está do lado e para quem você trabalha, e você está pronto para espalhar, porque ao clicar em compartilhar, você sempre toma um lado. O campo de informação é o espaço onde cada um de nós é parte do problema ou parte da solução. Não existe uma terceira opção. Ou somos parte do problema, ou somos parte da solução. Se esta análise, senhoras e senhores, foi útil para vocês, apoiem o canal. Inscrevam-se se ainda não se inscreveram e ativem o sininho para não perder os episódios. Isso ajuda vocês, nos ajuda. Compartilhem este vídeo com quem considera isso importante, com os pais, com os amigos, com os colegas. Porque materiais sobre alfabetização midiática devem se espalhar mais rápido do que deepfakes, nem que seja só um pouco mais rápido. E agora, até logo e até a próxima.